História da cidade de Paranaíba. Paranaíba é um município brasileiro da região Centro-Oeste, situado no estado de Mato Grosso do Sul. Fundada em 1838, Paranaíba teve importante papel na Guerra do Paraguai, pois foi rota de apoio logístico para a fuga dos civis envolvidos nesse conflito. A cidade é equidistante e a meio caminho entre Campo Grande e Uberlândia, miligramas, dois importantes centros regionais e de serviços do Cerrado brasileiro, ficando a pouco mais de 400 quilômetros de distância de cada uma. É, portanto, um importante entreposto comercial para quem costuma transitar entre essas duas cidades. Origem: período pré-colonial. De acordo com pesquisas arqueológicas desenvolvidas no nordeste do Mato Grosso do Sul, a região seria habitada por grupos humanos há pelo menos 10 milênios. Em Paranaíba, abrigos de cavernas próximos a córregos como o Pedra Branca contém diversos sítios arqueológicos, como MSPA 0112, MSPA 02 Casa de Pedra 13, MSPA 0314, MSPA 04A15, MSPA 04B16, MSPA Triângulo da Serra 17 e MSPA 04C18, onde foram encontrados fragmentos de ossos de animais, instrumentos de pedra feitos em arenito silicificado, alguns poucos fragmentos cerâmicos mais recentes, estruturas de combustão e grafismos rupestres predominantemente vermelhos. Em geral, os desenhos representam desde animais de até formas geométricas, além de figuras abstratas ainda pouco compreendidas. 19 e 20. Alguns dos carvões encontrados no subsolo desses sítios foram datados pelo método carbono 14, revelando períodos de ocupação que variam desde 11.400 anos antes do presente até 6.710 mais 100 anos antes do presente. 11 21 22. Essas primeiras populações ameríndias não conheciam a agricultura, vivendo da caça e coleta de alimentos nos vales e morros do atual Nordeste sul-mato-grossense. 19. Obtinham matéria-prima para a produção de ferramentas em afloramentos de arenito, sílex e outras rochas, também se utilizando de fibras vegetais, couro e ossos de animais. Indícios de cultivo e consumo de plantas domesticadas, além da fabricação e uso de cerâmicas para diversos fins, datam dos últimos 3 ou 4 milênios, época em que a presença de povos falantes de idiomas macro-G e Tupi-Guarani é reconhecida em toda a área entre os rios Sucuriú e Paranaíba. Localizados a céu aberto, os sítios arqueológicos MSPA 0523, Santana 24, Rio Paranaíba 22, RP 22, 25, Rio Paranaíba 23, RP 23, 26 e Rio Paranaíba 24, RP 24, 27 provavelmente representam antigas aldeias ou acampamentos de caça desses grupos indígenas, sendo identificados instrumentos líticos lascados, além de diversos fragmentos de cerâmicas. Período colonial. De acordo com as fontes históricas disponíveis, as primeiras expedições europeias a alcançar as margens do rio Paranaíba se depararam com várias aldeias Caiapó, povo de idioma relacionado ao tronco macro G28. Ao contrário de outros grupos indígenas da região, os Caiapó se concentravam nas zonas de florestas próximas de rios e locais com relevo colinoso, áreas com bastante fertilidade para caça e plantação, estabelecendo aldeias com casas dispostas ao redor de uma praça descampada. 29. Registros arqueológicos encontrados em vários locais do Sudeste e Centro-Oeste indicam que os Caiapó habitam a região provavelmente desde o início da Era Comum 30 a 31. Retratados como um povo guerreiro em documentações do período colonial imperial, os Caiapó foram submetidos a diversas perseguições e massacres desde a chegada dos primeiros grupos de colonizadores europeus. Esses primeiros contatos ocorreram por meio das bandeiras paulistas do século XVIII, que atravessavam o sertão com o objetivo de capturar indígenas para servirem como escravos. A primeira descrição dos Caiapó foi elaborada pelo sertanista Capitão Antônio Pires de Campos, o Pai Pirá, no ano de 1723. Nesse ano, Antônio estava percorrendo o rio Tietê, passando pelo Rio Grande até o rio Paranaíba, e afirmou que acima desse curso d'água se encontrava o gentio chamado Caiapó.
Nesse mesmo documento, Campos afirma que estes se organizavam em aldeias numerosas, cada uma governada por um cacique 32. Por conseguinte, em 1742, Antônio Pires de Campos iniciou uma guerra contra os Caiapó, atuando principalmente nas aldeias de Santana, Rio das Pedras e Lanhoso, locais situados atualmente na região do Triângulo Mineiro. Apesar da intensidade dos confrontos, os quais teriam se estendido até meados da década de 1750-33, há registro da presença caiapó na região de Paranaíba até pelo menos 1848-33. Século XIX. Fundação do povoado e criação da vila de Santana do Paranaíba. Durante todo o século XVIII, a região entre os rios Sucuriú e Paranaíba não foi alvo de tentativas consistentes de colonização luso-brasileira. Somente em 1830 vieram os primeiros colonizadores, oriundos de Minas Gerais. Tratava-se das famílias Garcia Leal, Rodrigues da Costa, Correia Neves, Barbosa e Lopes, tendo à frente José Garcia Leal, Januário Garcia Leal sobrinho e Luiz Correia Neves. José Garcia Leal é considerado, ao lado de seu irmão Januário, líder dos colonizadores, seus familiares que estabeleceram fazendas de criação de gado 3 léguas do povoado de Santana do Paranaíba, seduzidos pelas águas do Ribeirão Ariranha e pela fertilidade do solo, que se prestava às várias culturas de subsistência. Luiz Correia Neves, por sua vez, estabeleceu-se ao sul da vila, em águas do rio Quitéria 33-34. Como em todo o contexto rural brasileiro desse período, essas grandes fazendas pioneiras em Paranaíba eram baseadas no trabalho escravo de afro-brasileiros e africanos, os quais foram trazidos em grandes quantidades pelas famílias que se estabeleceram na região. O povoado original de Santana do Paranaíba começou a tomar forma na primeira metade da década de 1830, portanto, em terreno possivelmente doado por João Alves dos Santos 35. Em 1836 erguia-se a primeira igreja, pela conjugação de esforços dos Garcia e do padre Francisco Sales de Souza Fleury, primeiro pároco da freguesia recém-estabelecida. Segundo consta, Ana Angélica de Freitas, esposa do capitão José Garcia Leal, teria fornecido uma imagem de Nossa Senhora Santana para a Igreja 36. Em 1838, foi criado o Distrito Administrativo e subordinado à Comarca de Mato Grosso, com sede em Cuiabá. Para além dos colonizadores pioneiros já citados, a localidade também atraiu migrantes das então províncias de São Paulo e Minas Gerais. Esse afluxo de pessoas foi facilitado pela abertura da Estrada do Piquiri, que ligava Cuiabá ao litoral por meio de rotas que atravessam Araraquara e Uberaba, obra incentivada pela família Garcia Leal, já que a rota atravessava terras de sua propriedade 36. O caminho que seguia em direção a Minas Gerais passava pelo chamado Porto Alencastro, considerado o início da Estrada do Sertão da Farinha Podre, antiga denominação dada à região do Triângulo Mineiro 37. No dia 1 de julho de 1857, a freguesia foi anexada à recém-criada Vila de Miranda, e em 4 de julho de 1857 foi elevada também à condição de vila, quando a povoação denominada Santana do Paranaíba, em homenagem a Nossa Senhora Santana, padroeira do lugar, foi elevada à categoria de vila, criando-se o município desmembrado de Miranda. Na Guerra do Paraguai, Paranaíba teve uma participação muito importante, pois foi na época a rota de apoio logístico e de fuga dos civis envolvidos no conflito. Destaca-se nesse período da história de Paranaíba a atuação de José Francisco Lopes em 1867, o Guia Lopes, na célebre Retirada da Laguna, e a documentação de Alfredo de Toné, o Visconde de Toné, que atravessou a região neste ano registrando suas observações sobre os habitantes, seus hábitos e sobre sua natureza, escrevendo a partir disto o romance Inocência, cujo drama se passa naquele universo, tornando a região conhecida em grande parte do mundo. Ainda em Santana de Paranaíba foram instalados 2 corpos de cavalaria e um entreposto para apoio logístico e fornecedor de suprimentos para abastecer as frentes de combate.
Muitos dos combatentes que lutaram na guerra, na sua maioria brancos pobres e negros que obtiveram sua liberdade ao participarem da guerra, assim como os migrantes que fugiram das zonas de conflito posteriormente se instalaram definitivamente na vila de Santana de Paranaíba 38. Este novo povoamento deu início a um novo ciclo de colonização para a região, onde áreas pouco conhecidas, como eram os sertões, foram mapeadas, reocupadas e nomeadas. Os antigos moradores da região, como foi o caso dos grupos indígenas, foram totalmente dizimados ou forçados a se mudarem e a agricultura de subsistência deu lugar a grandes extensões de fazendas voltadas ao cultivo de café e criação de gado. 39. Em fins do século XIX, Santana do Paranaíba era a mais populosa das comarcas do sul do Mato Grosso, fruto de sua grande vantagem geográfica, permitindo a realização de comércio com os estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. 36. Com isso, em 1894, a vila foi elevada à condição de cidade pela Lei Estadual N. 79 de 13 de julho daquele ano, mantendo-se o nome Santana do Paranaíba. O nome atual, sem referência a Nossa Senhora de Santana, passou a ser utilizado a partir de 1939, ainda que um decreto-lei de 1938 tenha brevemente rebatizado o município apenas como Santana. 33. Nos anos seguintes, a alusão ao rio Paranaíba retornou ao nome oficial da cidade, permanecendo desde então como tal.